Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso webinar Tendências e Estratégia dominando marketing e vendas. Hoje nós temos uma convidada super especial, como todos os convidados são especiais, mas como faz parte do jogo, a gente tem que tratar bem, né? Então a gente fala que é super convidado, enfim. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante, tá? Nós vamos falar sobre de conexões a resultados, como gerar demanda no LinkedIn e Instagram. A nossa convidada hoje é a Ivânia Almeida. E aí eu vou passar para ela, porque a experiência dela, ela é nova, mas só que ela é muito experiente. Então ela vai trazer um conteúdo, de novo, denso, e vai trazer um conteúdo de extrema importância para você, empresário, dono de empresa, empreendedor, ou que está querendo empreender, tá? Então, nós não, né? A Ivânia vai dar dicas sobre essas conexões, né, entre LinkedIn e Instagram, né? E a gente vai entender um cenário, né, para que você, empresário, entenda que o jogo não está perdido. Nós ainda temos, para quem não entende, mas nós temos ainda 3 eventos positivos e um negativo. Um evento negativo, na verdade são 2 negativos e 3 positivos que eu brinco. Ô Ivane, eu falo que o empresário no final do ano ele tem 3 oportunidades de ganhar dinheiro e ele tem 2 oportunidades de cumprir com suas obrigações. Então, nós temos a primeira parcela do 13º, que é dia 29, e em seguida a gente tem, né, no mesmo dia 29 e 30, que aí tem algumas empresas que se estendem, é Black Friday. Posteriormente, nós temos Natal, e posteriormente, não se atentaram ainda, os americanos fazem isso, e outros países fazem isso por excelência, que são as 2 primeiras semanas de janeiro lá, que é para realmente eles zerarem o seu estoque, enfim, e começar a virada de, como se diz, virada de chave, virada de jogo, começar o ano, enfim, né? E aí a gente tem todas essas oportunidades na mesa e algumas empresas acabam não aproveitando. Então, o objetivo desse bate-papo, né, é que os empresários, de uma forma geral, seja o tamanho que ele for, ele entenda que existe estratégia, que ninguém hoje ganha o jogo sem estratégia, tá? Você não vende sem estratégia. Se você está vendendo porque o cliente seu é fiel, até na indicação existe estratégia. Então, mas enfim. Agora eu vou deixar a palavra com você. Agradeço o seu convite. Desculpa. Agradeço, né, o aceite, né? Quando eu convidei você, você prontamente aceitou. E eu deixo a palavra com você. Gratidão. Obrigada, Renato. Olá a todos, tudo bem? Obrigada pela oportunidade, pelo convite de vir aqui dividir um pouquinho da minha experiência, do que eu acumulei ao longo aí dos últimos 15, 16 anos em marketing digital. Eu sou CMO as a Service, Talent as a Service, que é uma modalidade aí da economia do valor. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, aqui não é o momento, mas quem quiser conhecer um pouco mais, tenho minha agência de publicidade, estou aí nessa lida desde 2008, 2009, né? Então, eu vim aí desde os primórdios das redes sociais aqui no Brasil
Então, venho trabalhando. A minha pauta de trabalho é o marketing de conteúdo, então eu costumo falar que o conteúdo é a liga estratégica para qualquer tipo de empresa, para qualquer tamanho de empresa, para qualquer segmento. Então, lá atrás o Bill Gates falou, né, em 1996, alguma coisa assim, que conteúdo é rei. Era e continua sendo. É claro que de lá para cá muita coisa mudou, mas de ser rei ou não, isso não muda a majestade do conteúdo, a necessidade do conteúdo, e é muito sobre o que a gente vai falar aqui hoje, porque rede social é conteúdo, né? Se você ainda tem alguma objeção em produção de conteúdo, sugiro que não tenha, sugiro que reveja, porque de fato todas as conversas são pautadas em conteúdo, especialmente nas redes sociais, que é o nosso tema aqui hoje, né? Perfeito. Ivânia, você quer falar um pouquinho da sua formação, só para a gente ilustrar? Sim, eu tenho formação em contabilidade inicial, depois eu me especializei em planejamento de campanhas, planejamento publicitário e MBA em marketing digital. Então, e de lá para cá fiz vários cursos de especialização, curso de gestão de projetos, curso de PMO, enfim, fui me especializando e minha última especialização aí, eu faço parte da OpenTal desde abril desse ano, onde eu me especializei na nova economia do valor. Por isso que eu me apresento como CMO as a Service, que é uma função que eu já faço, né, uma atividade que eu já tenho desde 2015, mas que, enfim, hoje tem uma roupagem nova e a gente está usando essa nova roupagem. Então, a gente não para nunca de estudar, continuo estudando sempre, mas essa é a minha formação primária aí dentro do marketing digital. E sem contar que eu bato muito na tecla, que é o seguinte, quem está no mercado ou não, quem está na academia também, né, quem é professor, eu atuei durante 20 anos como professor, mas enfim, o que acaba acontecendo? Nós somos um eterno aprendiz, então de tempo em tempo a gente tem que validar alguma coisa que é atual, né? E então é válido essa introdução para saber que é de extrema importância que para que você seja diferente no mercado, não existe o eu acho, existe estudo, leitura, seja o que for, a gente tem que estar sempre em evolução. Eu falo que eu sou um eterno aprendiz e não vou parar de estudar por um bom tempo. Eu acho que vai... Na verdade, eu falo que a gente tem que ser um eterno curioso, né? Sim. E a gente aprende todos os dias em diferentes estágios, em diferentes profundidades, mas a gente tem que estar aberto a sempre aprender, né? Então, a gente está aí no mundo que parece que gira mais rápido do que as 24 horas que a gente tem no dia, né? Parece que ele dá mais voltas do que dava anos atrás, mas a realidade é essa, a gente não só está aqui produzindo conteúdo, como que é o que a gente está fazendo aqui hoje, que sua iniciativa é muito válida, importante e necessária, mas consome conteúdo, né? Então, e consumir conteúdo e processar esse conteúdo consumido se torna conhecimento que no final a gente volta e entrega isso para as pessoas, com quem a gente trabalha, com quem a gente troca, com os clientes. Então, é cíclico, né? Então, é para isso que a gente está aqui. Né? Hoje eu tenho entendimento, eu não sou tão novinha assim, mas eu tenho entendimento que eu não tinha quando eu tinha 20 anos, e é isso que faz a gente evoluir, né? Com 20 anos eu tinha crenças e conhecimento que obviamente evoluiu, e hoje eu troco isso de uma outra maneira com as pessoas. Então, se a gente parar de aprender e querer aprender, a gente não tem mais o que fazer aqui, né, Renato? Não tem. Eu falo que a gente aprende todo dia, né? Total. E esse objetivo do nosso webinar, ele é mesmo, eu acho que o objetivo principal é a questão de rever princípios, de rever o que realmente está acontecendo no mercado e deixar muito bem claro que
Se você quer estar dentro do jogo, você tem que se adequar a essa realidade, né? Sim. Mas vamos entender um pouquinho. Hoje nós temos duas redes sociais. Eu falo que, na verdade, nós temos várias redes sociais, mas, enfim, nós temos recortes de tempo. Então, nós temos... eu comecei na época do Orkut. Do Orkut vim para o Facebook. Do Facebook tive que me adaptar para o LinkedIn. Do LinkedIn, em 2001, eu fui para o LinkedIn, o LinkedIn, e vi o LinkedIn mudar, que antigamente era onde as pessoas estavam atrás de emprego, e hoje ele tem um objetivo totalmente diferente, que aí você vai ilustrar, porque eu não sou especialista, mas entendo de uma forma que eu acredito que eu não esteja no caminho errado, mas se eu tiver também, não tem problema nenhum, que a Ivânia, ela vai nos direcionar, tá? Então, assim, hoje, falando de rede social, né? Falando de LinkedIn e falando de Instagram, quais são as diferenças e quais são os cenários hoje? Olha, são duas redes sociais muito distintas entre elas. Primeiro, pelo propósito de cada rede, né? A dinâmica de funcionamento da rede, as funcionalidades e, principalmente, a percepção do público de uso e de consumo de conteúdo, né? Então, as duas a gente pode e deve usar para negócios, mas de forma muito diferentes. Né? O LinkedIn, ele, apesar dele ter nascido como uma rede de busca de recolocação, de emprego, continua sendo isso. Então, sim, é uma plataforma importante para quem busca um novo emprego, se recolocar no mercado, mas ela se tornou uma plataforma de negócios, né? Então, no LinkedIn hoje se faz muito negócios, especialmente no B2B. Tá? Então, é onde as pessoas estão ali querendo gerar valor em torno do seu próprio negócio, do seu serviço, do seu produto e consumir de quem faz a mesma coisa. É uma rede muito grande hoje no mundo e no Brasil, mas apenas 1% produz conteúdo de forma sistemática e proposital, com intenção. Isso quer dizer o quê? Que é uma rede que está muito grande, mas ela tem um vasto caminho e um público muito sedento por conteúdo, e apenas 1% produzindo conteúdo ali para gerar negócios. Então, é uma plataforma em franca expansão para quem quer expandir aí a sua atuação. Então, para quem faz negócios B2B, se ainda não olhou para o LinkedIn com esse olhar de negócio, sugiro que olhe, e aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Por outro lado, o Instagram, ele tinha uma atuação até mais ou menos, a gente tem um recorte que a gente fala no Instagram até pandemia, tá? E depois da pandemia. Então, a pandemia mudou o Instagram, mudou o propósito da rede, por questões óbvias, né? A gente ficou aí num período recluso, então a gente só tinha as redes sociais, então as próprias pessoas que estavam ali, que já produziam conteúdo no Instagram, redimensionaram essa rede, digamos assim. Então, é uma rede que nasceu com um propósito de fotos, né, de facilitar a produção amadora de fotografia, e hoje ela é uma rede de conteúdo, né? Essa história, né, de fotografia ficou muito para trás. Claro que a gente ainda prioriza ali a estética como melhor qualidade, mas ela mudou muito nos últimos anos, especialmente depois da pandemia, e se tornou um repositório de conteúdo e pauta ali pela presença, vasta presença de influenciadores digitais, né? Que a gente começa a ver essa migração de alguns influenciadores digitais que já têm canais muito grandes, de mais de 1 milhão, indo para o LinkedIn, por exemplo.
tá? Então, a gente já começa a ver aí influenciadores digitais B2B no LinkedIn, muitos vindos ali do Instagram. Então, o Instagram, ele é uma plataforma hoje de conteúdo e de muito conteúdo B2C, mais na sua grande maioria, mas a gente tem ali um bom espaço para B2B também. Tá? Perfeito. Eu tenho uma atuação, assim, por gostar de escrever, eu tenho uma atuação bem intensa dentro do LinkedIn, por questões de criar conteúdo, enfim. Dá um trabalho violento, né? Muito. Mas eu tenho feito muito contato, enfim. Deixa eu entender aqui. Ivânia, na verdade, assim, ó, nós estamos fazendo nós pegamos o conteúdo que nós achamos importantes e fracionamos eles. Então, nós já comentamos em algum momento das gravações do webinário, da questão de você determinar quem que você quer atender, né? Qual que é o público que você quer definir, e aí a gente vai com, enfim, perfil do cliente, ICP, enfim, quem que é o comprador, enfim. Na verdade, nós temos uma grandiosidade de temas, mas a intenção do nosso bate-papo quando a gente fala de conexão e resultado, o final dele é negócio. E negócio Sim. Nada mais é do que venda. Sim. Então, assim, dentro desse cenário, né, no seu ponto de vista, né, como que nós podemos, né, eu acho que a palavra poderia ser essa, como que nós poderíamos ser mais chamativos em chamar a atenção, seja no LinkedIn, sendo no Instagram. Quais são as melhores práticas e as práticas que nós não deveríamos se aventurar? Olha, antes de responder, é só importante pautar que a dinâmica de venda dentro das redes sociais é muito diferente da de balcão. Sim. Ou da call de call, que você ligava para o seu cliente. Então, primeiro, essa é a premissa básica para entender a minha resposta, tá? Então, há uma diferença substancial nas redes sociais. Você não vende diretamente, né? Por isso, não à toa, a gente colocou aqui no tema geração de demanda. Porque muito mais do que vender diretamente, você gera desejo, gera demanda, que naturalmente vai se tornar uma venda futura. Então, é um investimento, né? É claro que as pessoas, você tem aí vendedores de infoprodutos que estão ali, mas isso é uma outra vertente de negócio, né? Falando do negócio aqui, que você tem ali a sua loja, você tem um e-commerce, ou você tem um serviço, você, né? A dinâmica é muito diferente. Então, as boas práticas, primeiro, é importantíssimo entender que há diferenças entre perfil pessoal e o perfil da empresa. Né? Existe uma máxima dentro ali da produção de conteúdo como orientação de que pessoas seguem pessoas. Então, há uma resistência das pessoas, de modo geral, no seguir empresas, perfis corporativos, seja no LinkedIn, seja no Instagram. Por exemplo, no LinkedIn, Sim. A distribuição de conteúdo da company page, que é a página da empresa, para o perfil pessoal é completamente diferente. A dinâmica de interação de uma página é completamente diferente de um perfil. Então, você precisa fazer um cross entre perfil pessoal e company page dentro do LinkedIn para você ter algum tipo de alcance melhorado para sua company page e você conseguir ter um trabalho mais sustentável dentro da rede,
né? Muitos, inclusive, optam por ter só o perfil pessoal, sem ter uma company page inicialmente, e abre essa company page posteriormente. Claro, aí vai depender da estratégia de cada um, do tempo de maturação, do tempo da empresa e tudo mais, mas é importante ter isso em mente. A venda dentro do LinkedIn, ela acontece na geração de demanda e no cross entre perfil pessoal e company page. Já no Instagram, a ideia é um pouquinho diferente. Tem algumas empresas, dependendo do porte, que optam em não abrir a empresa. Então, por exemplo, você é o CEO de uma determinada empresa, mas você vai falar. Então, você que vai tomar a frente, você que vai ser a brand persona ali da sua empresa. Então, opta por não abrir um perfil dentro do Instagram, um perfil da empresa. Então, ele conduz diretamente esse diálogo e tem ali o link para o site ou, às vezes, para o LinkedIn, a company page, mas dentro do Instagram ele opta por não ter uma página corporativa. Tá? Então, tudo é estratégia. Funciona de acordo com a dinâmica, de acordo com o que você decidir ali como produção de conteúdo, como a estratégia de produção de conteúdo. Mas é importantíssimo saber que é diferente, as pessoas têm uma resistência maior em seguir marcas, principalmente marcas menores. Aí eu não estou falando de marcas de expressão, né? Como a gente vê aí as campanhas do Burger King, que tem aí um engajamento altíssimo, é diferente, né? Quando a gente está falando dessas marcas que têm uma expressão maior de mercado, e aí tem um valor de marca muito grande, é diferente daquela marca que ainda está se estabelecendo nas redes, ou às vezes no próprio mercado, tem pouco tempo de praça, então precisa ali desenvolver essa notoriedade, esse respeito, essa autoridade de marca, para então chegar e competir, né, de igual para igual com essas grandes, o espaço de atenção na rede social. Então, é importante saber dessa diferenciação e dessa dinâmica para conseguir aí ter melhores resultados, né? Não estou com seu áudio, Renato. Agora foi? Foi. Oi. Na verdade, assim, eu acho que não faz sentido a gente aprofundar muito. A gente tem que deixar uma coisa palpável, mas a gente não vai... Eu acho que não faz sentido a gente entrar em quantos posts eu tenho que fazer, por que eu tenho que fazer, que horas. Que isso daí, na verdade, nada mais do que quem está fazendo... ele tem que entender que tem métricas, tem horas, tem que definir quem que é seu público, a hora que tem mais audiência, a hora que não tem. Para uma empresa funciona, para outra empresa não funciona, mas nós vamos falar numa questão mais pautada em estratégia, e essa estratégia ela tem que ser analisada caso a caso, né? Igual você falou do Burger King, enfim, né? E outra coisa também que é de relevância, a gente tem que entender enfim, eu vou colocar algumas perguntas, se fizer sentido, você pode me corrigir a qualquer momento, porque eu sei que existe, eu já estudei, mas enfim, tem coisas que uma coisa é teoria, outra coisa é prática, e isso pode mudar de empresa para empresa, de cidade para cidade, de estado para estado, né? Mas eu acho válido a gente fazer essa pergunta e entender que as empresas, de uma forma, ela tem que entender. Ivânia, vamos, se isso é mito ou se isso é verdade. Tem empresa que faz, seja no LinkedIn, seja onde for o canal, se ele fizer no orgânico, ele tem resultado? O que é fazer no orgânico e fazer o tal do impulsionamento, ou enfim, seja o nome mais oportuno, mas tira essa dúvida. Na verdade, assim, eu sei a resposta, mas eu vou fazer a pergunta porque você está no dia a dia, tá? Então,
vamos desmistificar essa questão. O que você, como uma estrategista de marketing digital, de redes sociais, orienta? Há sucesso no orgânico. Ponto. Não é mito, tá? Diferenciando o que é orgânico do que é impulsionado ou patrocinado ou mídia, né? Existem as variações aí da terminologia. O orgânico é tudo que você faz ali e aguarda o retorno do algoritmo. Então, você, entre aspas, depende da distribuição automática do algoritmo da rede que você está postando, seja qual rede for. Quando você vai para um conteúdo patrocinado ou impulsionado ou com mídia, você dá uma forçadinha, né, no impulsionamento, né, no que o algoritmo faz, você dá uma forçadinha com investimento financeiro. Tá? Então, você vai lá e coloca um trocado naquele post que, de repente, você gostou e que acha que, eu gostaria que mais pessoas vissem isso. Então, você não quer contar somente com a distribuição orgânica e automática do algoritmo, mas você quer dar uma forçadinha, então você vai lá e faz um investimento. Essa é a diferença entre um e outro. E existe aí, o mito, ele se dá, né? Às vezes cria-se o mito, porque alguns defendem que, olha, você só vai ter sucesso nas redes sociais se você tiver algum tipo de investimento em mídia, né? Seja patrocinado, impulsionado e tal. Outros falam, não, se você fizer um bom trabalho organicamente, vai. A realidade é que o ideal seria você unir as duas ações. Então, hoje, para clientes que, mesmo que façam algum tipo de impulsionamento, que tenham um investimento mensal, eu não lanço o post e já faço o impulsionamento daquele post. Eu espero aquele post ganhar o alcance orgânico da rede. Se ele passar de um ponto que a gente já tem aqui como sendo um ponto, olha, esse foi um bom post, é isso, para determinar esse bom post, a gente tem parâmetros, métricas de cá para cada cliente, aí sim a gente impulsiona. Então, a gente usa o quê? O orgânico associado à mídia paga, ao impulsionamento, para ganhar maior relevância dentro de cada rede. Então, às vezes o mito se dá porque não é feita essa explicação, né? Aquela coisa igual a mulher quando, né, consegue o shape, fala, não, eu como de tudo. Poxa, não é bem verdade esse como de tudo. Existe biotipo, existe o que se come, o horário que come. Existem detalhes que não são ditos. E aí, por isso, o mito acaba sendo criado. Perfeito. E outra coisa também que a gente tem que... Eu acho que um empresário, de uma forma geral, ele tem que entender que, às vezes, ele está impulsionando ou colocando dinheiro de uma forma errada. Às vezes, o vizinho ou o bairro X da cidade dele não conhece ele. Ele quer ganhar um território que está um monte de gente. Exemplo, numa cidade vizinha, numa cidade maior, ou enfim, né? E aí a gente tem essas questões. Gente, primeiro, trabalhe a nível local, faça com que as empresas, não empresas, mas os seus clientes com perfis ideais definidos ou por você ou por alguém que vai ajudar, que tenha conhecimento, e você explore essa oportunidade que está na mesa, porque você está na cidade, ele passa na sua frente, você já tem um monte de cliente, você pode usar algumas estratégias de WhatsApp Business, você pode usar panfleto, você pode usar carro de som, tudo está valendo. Tudo está valendo e tudo funciona. Dependendo da cidade que você está, dá mais resultado do que você fazer uma campanha no Instagram, porque cidade que você está só tem uma faixa etária que não tem acesso e que não vai ter o maior desempenho que você deseja.
Exemplo, se você tiver uma cidade onde a idade média é 60 para 70, 80 anos, possivelmente você não vai ter esse resultado. Então, a gente tem que ficar atento a essas questões. Por isso que tem um monte de conteúdo para que você defina aí qual que é seu público e qual a sua estratégia. Ah, Renato, mas vocês estão falando de LinkedIn e Instagram. Uma coisa puxa a outra. Pelo menos no meu ponto de vista. É importante a gente saber o que a gente está falando em cada camada de ação, né? Quando a gente pensa estrategicamente, eu não vou pensar no impulsionamento de post, se eu estou pensando em estratégia. Isso é tática operacional, né? Então, a gente tem aí N ferramentas, mas a gente chega nessas ferramentas como uma resposta à estratégia desenhada, né? Então, tudo pode fazer sentido, né, por algum momento, para alcançar um objetivo específico. Qual é esse objetivo? É só venda pela venda? Você quer se estabelecer como uma referência de mercado? Você quer não só vender o produto hoje, mas criar uma carteira de cliente mais fiel ao seu negócio? Então, a resposta, se eu vou usar, se eu vou impulsionar ou não, por quanto tempo, porque dentro da esfera de impulsionamento, existem questões importantes. Por exemplo, uma delas à medida que você faz o primeiro impulsionamento dentro das redes sociais, se você não dá continuidade, eu fiz durante um mês, parei e volto depois, a performance vai ficar mais cara. Porque toda campanha digital há um aprendizado, e com esse aprendizado há o que a gente chama de otimização da campanha e, consequentemente, o custo vai baixando nessa otimização, porque eu vou aprendendo. Então, quando eu lanço uma campanha paga dentro das redes sociais e paro ela completamente depois de um período, eu perco esse aprendizado. Então, isso é que a maioria dos empresários não sabe, porque isso é muito do tático, é muito do operacional. Então, Ivânia, o que eu devo fazer? Se você vai, em algum momento, querer investir em mídia dentro das redes sociais, você tem que fazer isso de forma perene e continuada. Pode ter alguns ciclos, né, com maior investimento, menor investimento, mas é importante você ter uma constância. Então, não basta falar, olha, tá aqui um trocado e patrocina esse post. Isso vai te dar, talvez, um resultado muito aquém do que poderia. Por exemplo, cada impulsionamento tem um objetivo. Eu quero ganhar seguidor, eu quero ter mais mensagem, eu quero ter mais visita no meu site. Cara, então, começa a ter camadas mais complexas de decisão, que quem responde isso é a estratégia. Então, o erro muito comum é ir já para o tático e operacional sem passar pela estratégia. E aí fica tentando uma série de coisas, de ferramenta, e faz isso e faz aquilo, dá um resultado por 1, 2 dias, por um mês, e depois passa. O que eu mais recebo é o cliente falando, olha, eu tentei isso e não deu resultado. Pô, mas o que é resultado, né? O que você fez? Então, quando a gente vai esmiuçar, vai no detalhe, a gente percebe que foi feito ali só uma questão só imediatista, né? E que deu aquele resultado, às vezes aquele boom, chegou um monte, o alcance foi muito alto, a movimentação no perfil foi alta, mas aquilo não teve retenção, então veio muita gente, não reteve e você continua ali com seus caraminguás de seguidores e nada mudou, entendeu? Então, é importante saber que camada você está analisando cada ação ali que você vai propor, seja nas redes sociais ou em qualquer outro ambiente, né? Ivânia, assim, eu tenho uma percepção, mas eu vou fazer uma percepção que você... mas é uma percepção aí, vamos dizer, eu tenho uma percepção de 180 graus, eu vou complementar com a sua percepção. É só minha percepção, ou é sua também, ou isso realmente acontece, seja o tamanho da empresa? Mensurar o que se foi feito, o que for proposto. Exemplo, eu vou fazer essa ação, essa campanha, e eu vou... nem sempre isso acontece de um dia para o outro. Às vezes, dependendo da sua ação, ela tem um time de maturidade para ter um retorno.
Exemplo, eu fiz um post de... Eu venho fazendo 2 semanas de post sobre Black Friday falando de 3, 4 produtos. Qual foi o desempenho disso? Quanto eu gastei? Quais são as pessoas que mais visitaram? Quais a faixa de idade? Porque isso, gente, na verdade, se você for analisar, isso próprio Meta te municia dessas informações. Qual que foi o horário que teve mais acessos? Enfim, isso daí é todo... Pelo que eu percebo, não existe essa cultura, pelo menos nas empresas, na maioria das empresas que eu atuo, não existe essa cultura de parar e analisar se você, no meu caso, como consultoria, chegar e falar assim, gente, tudo que a gente faz, a gente tem que medir. Porque se a gente não medir, a gente não consegue efetivamente entender se deu ou não o resultado esperado do que foi planejado e do que foi colocado como meta. Uhum. Foi igual você falou anteriormente. Não, eu vou fazer uma ação para ter mais visita ao site. Beleza, vamos fazer um recorte, então. O mês passado, dos 15 primeiros dias do mês, com impulsionamento e sem impulsionamento. Como que foi o desempenho? Aumentou? Diminuiu? Como que foi? Como que é isso? Qual que é a minha incidência? Né? Quais são as pessoas que ouviram, né? E eu faço experimento todo dia, para você ter uma ideia. Em uma rede social dá mais resultado 11h30. Tem, né? Depende do propósito. Tem redes sociais que eu tenho que colocar 11h15 para conseguir ter uma conversão meio-dia. E isso vai de rede social para rede social. Mas só que aí você tem um monte de rede social, né? Então aí você vai ficar igual doido. Então o que eu faço? Eu pondero isso daí e falo assim, gente, vai do jeito nessa estratégia aqui que alguém vai ver. Porque tem tido resultado e esse resultado, que como a gente mensura, a gente vai aparando a aresta. Tem mais tempo, a gente é mais estratégico, não tem tempo, a gente vai pelo que realmente ali deu resultado. Mas, exemplo, de uma semana para outra, eu coloco mais tempo, eu tiro mais tempo, eu faço um post mais agressivo, eu faço isso, eu falo aquilo, mas a gente tem que tentar para entender isso daí. Como que você tem visto na sua atuação as empresas de uma forma geral? Bom, primeiro que o início de qualquer ação nas empresas, ela pode, dependendo do tamanho, isso acontece muito nas pequenas, vai muito da percepção pessoal. Esse é o pior erro, tá? Porque a sua percepção pessoal, ela é muito enviesada naturalmente. Segundo, quando eu falo do pensamento estratégico, é justamente isso. As ações, elas começam no papel, idealizadas e com estimativa e com métricas de análise. Eu não analiso todas as métricas que uma rede social me dá. Por exemplo, no Instagram Insights, tem uma série, você falou de horário, tem data, dia da semana, tipo de formato de conteúdo, tem alcance, tem engajamento, tem movimentação no perfil, tem uma série de métricas que a gente tem ali no painel. Todas elas vão ser importantes para mim? Depende da ação. Eu não analiso todas, né? Então, quando a gente idealiza uma ação, eu já pauto quais são as métricas de sucesso daquela ação, que são as métricas que eu vou acompanhar durante a ação em curso. Então, se eu vou lançar ali uma campanha, como você citou, de Black Friday, quais vão ser as métricas de sucesso dessa campanha de Black Friday? Então, isso já está ali no paper, já está ali no planejamento, né? E aí eu vou analisando. Outra questão é você ter esforços em várias redes de uma só vez. Às vezes a empresa ela não tem braço para isso. Então, como que a gente faz? Onde está o meu público? Eu ainda não sei. Então, tá, mais ou menos eu imagino que o meu público esteja no Instagram ou TikTok. Tá, então o que eu faço? Eu começo nas duas redes. Mas eu começo analisando o meu desempenho nas duas redes.
Ah, poxa, olha, aqui no TikTok deu mais resultado. Então eu vou pegar todos os meus esforços e vou para o TikTok. Eu não faço as duas, porque eu disperso esforço, né? Então, e produzir conteúdo, como você falou em dado momento aqui no nosso papo, dá muito trabalho. Dá muito trabalho, é custo e precisa ser bom, né? Senão você faz um monte de conteúdo que não tem relevância para o seu público. Então, estrategicamente, não é muito inteligente pulverizar em muitas redes, né? Se você tem dúvida, começa pelas redes que você mais, olha, eu acho que está aqui. Identificou? Ah, olha, a resposta deu mais no Instagram, vamos pegar todos os nossos esforços e vamos colocar para o Instagram. Ah, entendi aqui trabalhar no Instagram, poxa, vamos voltar ali para o TikTok, agora que a gente já entendeu aqui qual é o nosso ambiente dentro do Instagram, o público já tem aderência, a gente já sabe como que o público reage ao nosso conteúdo, a gente já tem segurança na produção de conteúdo no Instagram, beleza. Agora vamos voltar para o TikTok, ali tinha umas coisas legais que de repente a gente pode trabalhar hoje entendendo um pouco mais de conteúdo, dominando mais a produção de conteúdo, a gente de repente pode estar no TikTok de uma maneira que a gente consiga resultados mais expressivos. Então eu continuo fazendo o meu aprendizado aqui no Instagram, que eu já domino, então a produção de conteúdo é mais rápida, mais efetiva, e vou aprender como é o TikTok. Então, sem querer abraçar o mundo, né? O braço da gente só tem, como diria minha mãe, o braço da gente é limitado, né? Não dá para abraçar todo mundo que a gente quer. Sim, então, a gente sim. abraça um por vez, mas com efetividade. E aí vai expandindo, a gente vai conseguindo ter uma presença digital um pouco mais sólida do que, de repente, tentar fazer tudo mais ou menos, porque não vai conseguir fazer bem, e aí a gente não tem uma presença forte em nenhuma das redes, né? Oi, Vânia, eu falo o seguinte, hoje dentro do LinkedIn é onde eu tenho mais entrega, eu tenho mais visibilidade. Então, eu faço meio um misto, assim. Então, tudo que eu posto nas redes sociais, dentro de um contexto geral, eu utilizo a estratégia de utilizar as minhas palavras-chave definidas dentro do meu ICP. Uhum. Então, o que eu faço? Eu faço hoje eu tenho em média de 3 a 4 posts por dia dentro das minhas redes sociais. Uhum. Normal. Então, assim, vai desde uma dica, desde o que eu faço, desde o resultado que eu entreguei e desde uma dica de uma leitura. Uhum. Então, não é só, a minha vitrine não é só entregar o produto. Eu tenho toda uma estratégia que, no meu caso, de 6, 7, 8 anos que eu venho trabalhando na consultoria com rede social, tem feito sentido. Uhum. E aí eu tenho um podcast por semana, que eu entrego um podcast. Esse podcast, geralmente, eu faço 4, 5 cortes, e aí eu distribuo em todas as redes sociais os cortes que achei mais importante, e eu tenho uma newsletter dentro do Instagram que eu entrego, mas aí é conteúdo denso, conteúdo de leitura que precisa de 5, 6 minutos, mas por incrível que pareça, ele foi orgânico, 100%. Eu fiz um post e começou a aparecer pessoa, hoje tem mais de 5 mil pessoas de forma orgânica. Uhum. Então, eu falo também lá dentro, passo estratégia, falo o que está acontecendo dentro de um contexto que vai dar condição. Eu falo que o professor tem muito disso, né? Eu falava sempre pro aluno. O aluno chegava de um jeito e ele saía de outro. Uhum. Dependendo da proposta a que ele veio. Exemplo, se você veio realmente para aprender, então você vai chegar num estágio que você não tem entendimento daquele conteúdo e você vai sair no estágio melhor. Uhum. E você vai fazer uma reflexão. Mas assim, eu estou contando mais ou menos a minha estratégia simples, mas eu atuo dessa forma. Então, que vai para uma rede social, vai para todas, enfim, né?
E tem dado resultado porque tem engajamento, as pessoas entendem já qual que é a proposta, então tem dica de livro, frase motivacional, ferramentas para tomada de decisão, enfim. E aí vai soltando conteúdo, uma semana eu faço uma coisa, outra semana eu faço outra, e aí a gente vai ajustando rota conforme as coisas se atualizam, a gente vai atualizando também. Sim. E aí vem uma questão que faz sentido do que nós estamos conversando, para a gente não se estender muito também, é assim, ó. O que eu posso fazer dentro do LinkedIn, o que eu não posso, e como eu posso. Isso dentro das duas redes sociais. Exemplo, dentro do LinkedIn, eu posso colocar foto minha em traje de banho? Eu posso, dentro do meu Instagram, postar essa mesma foto? E aí a batata assou, tá assando desde o início. Agora eu jogo para você. O que você acha? O que faz sentido? O que não faz? Olha, eu vou responder como eu já respondi perguntas da minha filha, que hoje tem 25 anos, é adulta, mas me fez algumas perguntas que eu respondi da mesma forma quando era adolescente. Você pode fazer o que você quiser, basta estar disposto a colher os resultados daquilo que você faz. Isso quer dizer o quê? Você pode pegar uma foto de biquíni e colocar no LinkedIn? Pode. Pode, o LinkedIn é seu. Não tem, se você não infringir regras da rede, e aí é importante dar uma lida lá, você pode postar. Agora, você vai ter resultado que você espera de negócio com essa foto? Provavelmente não. Porque não é o local, não é apropriado, não faz sentido ter esse tipo de foto lá. Você pode pegar a mesma foto e colocar no seu Instagram? Pode. Vai ter resultado? Depende. No seu editorial, que é os temas que você vai conversar, existe dentro do seu editorial uma brecha para você colocar questões pessoais e mais íntimas, como uma foto de biquíni? Se existe, tem pertinência, tem contexto, faz sentido para gerar negócio. Qual é o seu objetivo com aquela rede? Seu objetivo com aquela rede é ganhar like, as pessoas falarem, você é muito bonito, você é bonita e tal. Então, de repente, uma foto de biquíni faça todo sentido para isso. Agora, seu objetivo é vender consultoria, dificilmente acho que você vai conseguir vender uma consultoria de negócio com uma foto de biquíni. Mas, né, vale a tentativa, vai que você faz um case, né? Brincadeiras à parte, Renato, tudo vai depender do que você tem como propósito. Primeiro é você ler as diretrizes de cada rede. Segundo, entender qual é o propósito daquela rede. Então, se a gente pegar o LinkedIn e entender que o propósito daquela rede é gerar negócios e recolocação para vagas de emprego, o que eu posto ali dentro daquela rede que vai me gerar negócios para minha consultoria, para o meu serviço e tal, e o que eu posto porque vai eu estou procurando uma vaga ali de analista de marketing. O que eu vou publicar ali dentro daquela rede que vai atrair recrutadores que têm vaga de analista para entender que o meu perfil faz sentido. Então, é tudo uma questão de objetivo e atender esses objetivos e aí pertinência e relevância para aquela rede. Então, é muito do tal do bom senso, né? Mais do que estratégia. Estratégia é depois disso, né? Se eu estou falando com uma pessoa que pensa em postar, eu já tive, né, uma amiga que fez um ensaio, abrindo um parênteses, se ela ver esse webinar, ela vai lembrar. Ela fez um ensaio lindo, e não era um ensaio sensual, mas eram fotos para ela estava passando por uma fase transição importante na vida dela, ela fez umas fotos muito lindas, nada sensuais, fotos muito boas. Uma das fotos, ela estava com um ventilador e o cabelo saiu esvoaçante, né? E ela postou essa foto no LinkedIn. E aí eu falei, amiga,
essa foto é linda, mas não é para LinkedIn, com cabelo esvoaçante e tal. Então, assim, é a questão de pertinência, né? E de bom senso. Olha, se você é aqui uma estrategista de mídia, essa foto vai colaborar ou contribuir para o seu posicionamento como uma profissional de mídia? Não. Então, não faz sentido ela estar ali. Faz sentido ela estar em outro lugar, no perfil do WhatsApp, talvez. Então, não é uma questão de certo e errado, é uma questão de pertinência e relevância de acordo com os objetivos que você tem, né? Assim, eu falo que você imagina você ter uma rede social, já dá trabalho. Você imagina se separar, porque no meu ponto, assim, eu vou de encontro à sua fala, é pertinente, perfeito. Mas isso aqui aí vai de princípio de um, de outro, tal. Assim, eu não gosto de expor meu dia a dia. Eu exponho um pouquinho porque, em umas mentorias realizadas, a pessoa fala assim, coloca um pouquinho, fala que você tem vida também, fala que você tem, né? Então, em algumas datas, algumas coisas, assim, mas assim, não é, eu não saio postando, exemplo, Dia dos Pais, que eu vou na escola, um evento com as crianças, eu acho que para mim faz sentido e não vai atrapalhar em nada. Uhum. Sair um dia, mas assim, uma coisa ou outra, sair um dia para caminhar com as crianças, enfim, eu acho que faz sentido. Mas só que assim, para quem gosta muito de a questão não é nem se expor, mas quem gosta muito de fazer esse entrar nesse de postar, fazer selfie, fiz isso, tira uma foto, fiz isso, esse não é vamos dizer, meu objetivo, porque eu preciso de tempo e para gerenciar essas redes sociais eu não teria tempo. Então um ponto eu já não o faço. Mas eu também, igual você falou, não vejo problema nenhum, eu acho que faz sentido. A única coisa que você não pode, se você tiver uma rede social e você for CLT, fique muito atento que você não pode misturar as coisas. Uma coisa é seu perfil social e outra coisa é o perfil da empresa. Então, muito cuidado com que você, né? Eu lembro que quando eu fiz faculdade, a gente falava do casual day, né? Era o dia casual, que você não ia trabalhar sem gravata, que hoje, enfim, você não ia com crachá, enfim, ficava muito mais tranquilo, porque a galera queria lá, pegava um dia na semana e ele ia mais despojado. Às vezes era uma quarta-feira, às vezes era uma quinta, então ele, assim, o fazia e não tinha, tá tudo certo, tá ok, bacana, legal, vida que segue, né? Mas a gente tem que ter esse discernimento do que realmente faz sentido e não faz sentido, né? Mas você deu a dica, eu acho que faz. Mas aí eu falei uma questão um pouco mais pessoal e eu também falei o que eu oriento, né? A mentorados, a empresa, enfim. E às vezes o cara nem sabe o que vai no post dele, porque ele contratou uma empresa terceira para fazer, e aí fica muito pela vontade e do objetivo que ele colocou no contrato, que é para ser feito. Pronto, tá tudo certo. Tem gente que não gosta de rede social e a gente tem que, assim, o respeitar. Para a gente ir finalizando, eu vou fazer duas perguntas. Quais os conteúdos que dentro do LinkedIn ele é mais assertivo, o conteúdo que eu falo assim, o que entrega mais? E dentro do Facebook, quais são os canais? Ou cada um tem a sua forma de entrega? Cada rede vai ter a sua forma de entrega e de acordo com o algoritmo de cada uma delas. O LinkedIn, a questão mais ou menos, aí uns 2 ou 3 meses, ele começou uma entrega muito forte de vídeos e de vídeos curtos, tá? Então, hoje você já tem ali vários shorts, né?
de vídeos, e é isso que tem sido a maior volume de entrega, com maior alcance dentro da rede, tá? Além dos outros formatos, continua entregando, e depende também um pouco de cada segmento, setor, do público que vai consumir. Mas, de um modo geral, vídeos curtos de até 1 minuto tem entregado muito fortemente dentro do LinkedIn. No Instagram, depende também, aí no Instagram ele tem uma capilaridade maior do que o LinkedIn, né? Então vai depender, as variáveis são muito maiores dentro ali do Instagram. Mas, de um modo geral, a gente tem 2 grandes ambientes dentro do Instagram. Você tem Story, né? E você tem o feed. No feed, o que tem uma entrega maior é o Reels, que é o vídeo, também em formato de vídeo. Em todas as plataformas, o vídeo ganhou aí o pódio mesmo. E depois vem carrossel. Para alguns segmentos, o carrossel no feed funciona muito bem. Tanto que teve uma atualização recente de você poder ali, pessoas que te seguem, incluir imagens no carrossel. Então, foi uma atualização. Por quê? Porque é um formato que performa muito bem dentro da rede, tá? Depois do Reels. E nos Stories, aí você tem a estratégia que a gente usa nos Stories eu capto a atenção no Story, porque é aquela comunicação mais rápida, mais imediata, e chamo, de repente, para um Reels, que é uma comunicação, às vezes, um pouco mais densa, um pouco mais aprofundada, ou para um carrossel, mas eu levo ali para o feed. Ou eu tenho ali no feed um conteúdo e que, puxa, aquele formato ali no feed vai ficar muito quadradão, né? Então, eu chamo ali para a gente trabalhar aquele assunto nos stories de uma forma mais descontraída, de uma forma menos profissional, porque o story ele tem uma abordagem quase de amador, ele aceita, né, a abordagem amadora com um pouco mais de flexibilidade, digamos assim. Então, vai depender do setor, vai depender do seu público, mas, de modo geral, é isso que funciona. E a orientação você tem um conteúdo, vai falar sobre um tema, trabalha este tema de forma diferente no Instagram, de forma diferente no TikTok, de forma diferente no LinkedIn. Vânia, eu não consigo fazer isso. Poxa, tenta trabalhar isso pelo menos, o texto não vai dar, pelo menos a arte. Então, tenta fazer algum tipo de adequação de linguagem, adequação de formato para cada rede. Isso vai te dar uma performance melhor e um melhor aproveitamento da rede de acordo com as suas peculiaridades. Cada rede tem as suas particularidades. Se você não explorar isso, você está perdendo ali chance de performar bem em cada rede. Então, não faz um copia e cola de rede para rede. Isso não costuma dar bons resultados, ou você não explora na magnitude que cada rede te tem ali para você explorar. Perfeito. Até eu aprendi. Até eu vou ter que mudar. Vou ter que mudar um pouquinho. E vai dar mais tempo, né? Mas, enfim, faz parte do... E aí eu vou fazer uma última pergunta. Deixa eu só fazer um adendo a isso, que eu dei uma tarefa até para você, né, Renato? Usa o GPT ou qualquer inteligência artificial para te ajudar nisso. Exemplo, chegou no post, esse é o post que eu vou publicar? Putz, tá lindo, adorei, tá perfeito. Vai lá no GPT ou qualquer outra que vocês usem e pede uma variação desse post para, eu fiz esse post pensando no LinkedIn, legal. Agora, GPT, faz uma variação desse post para mim para o Instagram, considerando o Instagram, o meu segmento e tal. Você já tem uma variação ali, né? 95% de chance de você ter que editar muito pouco. Às vezes, ele já sai praticamente pronto. Então, isso ajuda você a ter essa variação, usar a inteligência artificial, que está aí para todo mundo, precisa ser usado, né? É uma ferramenta que não dá para a gente virar as costas e falar, não vou usar, e te ajuda nessa tarefa, que eu sei que não é uma tarefa árdua, né? Eu já produzi muito conteúdo na unha, né? Tendo que fazer versão a versão, e hoje é uma ferramenta que ajuda muito e te dá esse uso mais amplo de cada rede, esse uso mais estratégico de cada rede. E aí a pergunta para a gente finalizar.
Hashtag ainda funciona? Funciona sim, só que tem que ser usada com parcimônia. Eu oriento meus clientes e sempre produzo conteúdo para os meus clientes usando o hashtag em 2 grupos. Hashtag institucional, que é o que vai em todos os posts, isso não passa de 3 institucionais, que é o nome da empresa. Então você tem a hashtag ali, que é o nome da empresa, você tem a hashtag com o negócio macro da sua empresa, se é consultoria, se é conteúdo, então, e uma terceira, que é uma variação ali dessas hashtags que você vai identificar de acordo com o seu negócio, ou de repente um serviço, que é o seu carro-chefe. E o outro grupo de hashtag é o grupo que faz sentido com o tema que você está trabalhando. Então, eu vou falar sobre consultoria de marketing. Então, eu vou ter hashtag dentro deste tema específico. Por que isso? Porque as redes sociais, elas analisam, né? O algoritmo analisa a pertinência do uso das hashtags versus o conteúdo que você está trazendo. Então, se você colocar 30 hashtags, fica poluído, você também vai ter uma penalização ali pelo algoritmo e a pertinência derruba a entrega orgânica do seu post, tá? Então, usa com parcimônia, não passe ali de 10 hashtags estourando. Se você analisar com carinho, você vai ver que as outras 15 hashtags que você não vai usar, elas são ou redundâncias, ou mais do mesmo, ou algo que não fala muito, hashtags muito genéricas que, puxa, quem cair no seu conteúdo pode cair de forma completamente aleatória, então não vai ser efetivo você atrair um público para uma hashtag muito genérica. Então, isso é o que funciona, é o que deixa o seu conteúdo clean, limpo e bem objetivo, bem focado ali no que você está entregando de conteúdo para as pessoas. Tá. Eu agradeço novamente da sua disponibilidade. Agradeço o pronto atendimento e em fazer parte desse projeto que eu acabei propondo para vários profissionais e você foi uma das que teve pronto interesse em fazer parte do projeto, então eu agradeço muito, tá? Durante todo o nosso bate-papo, teve aí as redes sociais da Ivânia. Então, quem quiser entrar em contato pelas redes sociais, tem no WhatsApp, tem site e algumas redes sociais, tá? Nós falamos só para a gente fazer um recorte, de conexões a resultados, como gerar demanda no LinkedIn e Instagram. Demanda, só para entender, é o quê? Gerar visualizações levantadas de mão e essas levantadas de mão a gente converter em vendas, tá? Então, foi uma dica tanto gigantesca, gratuita, você só vai dispor de um tempinho para assistir, tá? De novo, Ivânia, eu deixo as palavras finais com você, tá? Para a gente finalizar. E agradeço muito. Foi uma honra, eu que agradeço pelo espaço, pelo convite, pela oportunidade. Um dos meus trabalhos é ser facilitadora de assuntos complexos e por mais simples que para algumas pessoas possa ser usar a rede social para negócio, para outras é um bicho de 7 cabeças, então a gente está aqui para isso. Então você me deu a oportunidade de trabalhar essa parte do meu propósito de trabalho, que é facilitar o entendimento de assuntos complexos, de forma facilitada, didática, para que as pessoas entendam aí e façam uso e usem para os seus negócios para gerar demandas e, consequentemente, vendas. Muito obrigada a todos, foi um prazer e estou à disposição para quem quiser conversar comigo pelos canais aí divulgados. Pessoal, e só para a gente finalizar, aqui embaixo na descrição vai ficar também todas as informações da
da Ivânia, tá? Eu vou fazer vai ter um breve resumo. Então, quem quiser aí depois, posteriormente, pode entrar em contato pelos dados que eu vou deixar na descrição aqui. Muito, muito, muito obrigado. Tenha um excelente restinho de semana. Enfim, novamente eu agradeço. E até uma breve 2025. Quem sabe a gente não faz outro bate-papo, um pouquinho mais aprofundado, dando mais dicas, né? É claro que a intenção é sempre passar esses conteúdos para que esses empresários, profissionais, eles entendam que tudo, para a gente ter resultado, a gente tem que ter time, a gente tem que ter estratégia, a gente tem que medir, enfim. Muito, muito obrigado. Até uma próxima. Foi um prazer. Até a próxima. Tchau, tchau.